Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, cheio de graça, cheio de favor, de misericórdia, cheia da bondade de Deus. Amém? Um dia cheio da alegria do Espírito Santo, um dia onde nós podemos cantar e louvar ao Senhor, porque mais uma vez estamos de pé, estamos acordados, estamos com saúde. Estamos protegidos debaixo das suas asas. Somos amados, somos filhos de um Deus que é poderoso, de um Deus que, acima de tudo, é amoroso e muito fiel. Amém? Vamos orar e vamos agradecer por esse dia perfeito, esse dia maravilhoso, esse dia cheio de bênção, cheio de vitória que o Senhor preparou para mim e para você. Amém? Querido Deus, Pai Celestial, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te exaltar, para engrandecer e agradecer toda a Tua bondade, toda a Tua fidelidade, toda a Tua proteção, toda a Tua misericórdia, a Sua graça que se renovou mais uma vez sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Teu cuidado, obrigada por nos colocar debaixo das Tuas asas, Senhor, nos proteger, Senhor, de toda mentira, de todo engano de Satanás, Senhor, de toda perturbação na mente, na alma, no coração, Senhor. Ó Espírito Santo, vai junto àquele coração, Senhor, que neste momento, Senhor, está aflito, está angustiado, Espírito Santo, ó doce amado Espírito Santo, nós sabemos que a paz, ela vem única e exclusivamente de Ti, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um aqui, Senhor, a paz do Espírito Santo que transcende todo e qualquer entendimento humano, Senhor. Tira dessa vida, Pai, tira dessa mente toda mentira, todo engano de Satanás que tenta perturbar e deturbar, Senhor, essa identidade em Cristo. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, que toda mentira, que toda perturbação, ela caia por terra agora, no nome e no poder de Jesus. Eu declaro mente sarada, eu declaro coração tranquilos, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a presença do Espírito Santo, e que toda mentira, toda e qualquer perturbação caia agora, seja paralisada. Em nome de Jesus, eu aplico o sangue de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre as suas emoções, que elas são submissas ao senhorio de Cristo. Eu declaro vida de Deus sobre a sua vida, eu declaro a esperança de Cristo no seu coração, forças sendo renovadas e restauradas no poder e na autoridade do nome de Jesus. Ó doce amado Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença na nossa vida, nós Te damos a direção, nós Te entregamos o leme da nossa vida. Tome a condução, nos conduza, nos direcione aonde o Senhor deseja que estejamos, Senhor. Ó doce amado Espírito Santo, Tu tens liberdade em nós, Espírito Santo. Transforma tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Tira da nossa vida, Senhor, toda e qualquer, ó Pai, idolatria, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de idolatria, Senhor, caia por terra agora no poder e no nome de Jesus, Senhor. Leva a nossa mente, sentimentos e emoções, ó Pai, cativos a Cristo, Senhor. Tudo aquilo que nos rouba da Tua presença, bata em retirada em nome de Jesus, seja paralisado, Senhor. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é conosco e nada nos faltará. Eu declaro a Tua presença que nos sustenta, que nos alicerça, Senhor, que nos faz forte, porque a Tua alegria é a nossa força, Senhor, porque a Tua palavra nos garante, seja forte e corajosos, que o Senhor estará conosco em todos os momentos. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, a Tua presença, Senhor, o Teu amor, Senhor, que seja constante em nosso coração, que jamais sejamos enganados, ó Deus, da nossa identidade, Senhor. Somos filhos, somos amados, somos herdeiros, somos protegidos por um Pai que tem o mundo em Suas mãos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a Tua proteção é conosco, Pai, porque nós devemos, Senhor, confiar fielmente, Senhor, porque Tu és fiel, ainda que nós não sejamos, Jesus, a Tua fidelidade dura para sempre, Senhor. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil, como ferramenta de vida, Senhor. Usa a minha boca, Senhor, para falar palavras de vida sobre a vida de cada um, Senhor. Declaro, Senhor, que a Tua presença está aqui, neste momento, Senhor, nos conduzindo e nos direcionando, Senhor, que o nosso coração seja um solo produtivo para receber a Tua boa semente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus poderoso, Deus maravilhoso.
Deus fiel. Hoje nós continuamos. Perdão, encostei aqui. Continuamos na nossa semana de estudo sobre traição. E hoje nós vamos falar sobre idolatria, que é tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, tudo aquilo que às vezes até estamos achando que estamos na presença de Deus, mas nos rouba de realmente dedicarmos ao Senhor toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, todo o nosso pensamento, toda a nossa intenção, tudo aquilo que nos rouba desse momento de estarmos conectados com verdade na presença do Senhor. Isso é considerado idolatria. Nos tempos antigos eram feitas estátuas de bezerros de ouro, serpentes, Deus Sol, entre outros e muitos, né? Que o ser humano tem uma mente muito criativa para fazer o que não é certo. Mas hoje, na vida moderna, nós temos outros tipos de ídolos, outros tipos de adoração, né? Seja a vida, o status que a pessoa tem, dinheiro, fama, carros, até mesmo relacionamentos. Hoje, na verdade, nós vemos muitos relacionamentos como ídolos de algumas pessoas, que são colocados como ídolos, que são colocados como primeiro lugar, né? Quem nunca, por causa de um relacionamento, deixou de fazer algo na presença do Senhor para ficar com a pessoa? Não que sejamos escravos, porque do Senhor nós não somos escravos, nós somos filhos, e filhos têm liberdade, mas tem coisas que às vezes nós colocamos no nosso coração como uma idolatria. E falando por experiência própria, todo altar que um filho levanta para adoração, seja do que for, o Senhor quebra esses altares. A minha experiência com altares, todo altar que eu levantei de idolatria inconsciente, que eu não tinha essa consciência que eu tinha essa idolatria por algumas pessoas, o Senhor quebrou todos os altares da minha vida e quebrará quantos for necessários. Amém? Que seja assim na minha e na sua vida, que nós possamos permitir, Senhor, tudo aquilo que me rouba da tua presença, o Senhor tem liberdade de destruir esse altar, porque o único que é digno de toda adoração, de toda devoção do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos e emoções é o Senhor. Não que nós não possamos amar pessoas, não que nós não possamos amar algumas situações, mas a adoração, o desejo, a presença é única e exclusivamente do Senhor. Na Bíblia nós temos as histórias de Oséias. Quem foi Oséias? Oséias foi um profeta do Reino do Norte, onde o Reino do Norte estava totalmente contaminado com a idolatria, em especial a Baal. E ali o Senhor conduz o profeta a casar-se com uma prostituta, porque o profeta não poderia ter qualquer tipo de contato, né, com uma prostituta, na verdade nenhum israelita, mas ali o Senhor ordena que Oséias casasse com essa prostituta e que tivesse filhos com ela. E cada nome dos filhos que essa prostituta ia tendo com Oséias, o Senhor dava um nome daquilo que ia acontecer com o seu povo, das tragédias que o Senhor ia permitir que aquele povo passasse para que os altares fossem quebrados. Então, o livro de Oséias é um dos principais em relação à idolatria. Quando a gente fala sobre idolatria, o quão o Senhor abomina, né? O Senhor enxerga a idolatria como um adultério, é o mesmo peso, né? Como um adultério, foi adulterado contra o Senhor. O Senhor abomina qualquer tipo de idolatria. E ali naquele livro, o profeta se casa, né, com uma prostituta e, obviamente, ele é traído e aquilo é exposto para todos, né, na cidade, e as pessoas se chocam com as traições, as pessoas se chocam. E aí o Senhor usa o profeta para falar: é assim, ó Israel, que eu me sinto. Então é assim que Deus se sente. É como se nós estivéssemos nos prostituindo, como se nós estivéssemos prostituindo esse relacionamento. É muito doído a idolatria para o Senhor. Ainda que o Senhor, ele é soberano, ele não depende da minha e da sua adoração, mas ele anseia relacionamento com a gente. Então, que o nosso coração seja um coração sem idolatria, um coração onde que possamos reconhecer todos os altares que às vezes nós levantamos inconsciente ou até mesmo consciente mesmo sobre as coisas que nós fazemos. E o Senhor
de um filho, um verdadeiro filho, aquele que o Senhor vê o coração, conhece o coração, o Senhor quebra todos os altares. E posso te garantir por experiência própria, que todo altar que a gente levanta em adoração a algo ou a alguém, mas em especial a pessoas, o Senhor quebra esses altares. E a quebra desses altares costumam ser muito doloridas, mas o Senhor nos ensina. O Senhor quebra todos os nossos ídolos, e glória a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por todos os altares que Ele quebrou na minha vida. Eu sou muito grata e eu oro e peço ao Senhor, que o Senhor sonda, que nem o Davi, o Senhor sonda o meu coração, o Senhor conhece, que quando eu estiver caminhando para levantar um altar, o Senhor destrua, porque o meu coração, a minha adoração, a minha devoção, ela é exclusiva do Senhor. Ainda que eu ame pessoas, ainda que eu goste de pessoas, mas a minha adoração, ela é exclusiva do Senhor. E aqui em Colossenses 3:5 diz o seguinte: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Como nós estamos falando aqui, a idolatria moderna, aqui, a nossa vida moderna nos conduz a determinadas idolatrias sem percebermos, porque Satanás, ele é especialista em engano, como nós falamos na semana passada. Engano é tudo aquilo que você não percebe que está acontecendo, são as nuances que te conduzem a um erro. Isso chama-se engano. Satanás é especialista. Muitas vezes você fala: não, eu não tenho ídolos, eu não tenho uma imagem na minha casa, eu não tenho um bezerro de ouro na minha sala. Mas você pode não ter visualmente, mas você pode ter dentro do seu coração. Idolatria ao dinheiro, à avareza, é um ídolo. E as pessoas não se dão conta o quanto elas são escravizadas pela idolatria ao dinheiro, ao tempo. Preciso trabalhar mais e mais e mais e mais para conquistar mais e mais e mais. E quando que você tira um tempo para buscar o Senhor, para se envolver nas coisas do Senhor, para ser servo do Senhor? Porque o servo do Senhor é aquele que põe a mão no arado e trabalha na obra e se dedica tempo ao Senhor. Esse é um verdadeiro servo, aquele que trabalha, aquele que dedica tempo, aquele que dedica o seu tempo de buscar a presença do Senhor, que é o que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs, buscando a presença do Senhor, buscando conhecer mais a verdade do Senhor, tentando nos aprofundar cada dia mais nas suas verdades. Em 1 Coríntios 10, do 12 ao 14, também diz o seguinte: por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Então, aquele que fala: eu não tenho ídolos no meu coração, eu não idolatro nada, eu estou com meu coração leve, tranquilo. Cuidado, peça assim como Davi: Senhor, tu sondas o meu coração e me conhece. Mostra-me se há caminhos de maldade, caminhos de iniquidade, caminhos de idolatria. Peça ao Senhor que Ele te mostre, porque Ele conhece o seu coração. Peça ao Senhor para que Ele te lance luz sobre aquilo que você não está tendo capacidade de enxergar, porque o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Ele é desesperadamente corrupto. Não devemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração, ele é enganoso. Se ele não está em Cristo, ele nos leva a grandes erros. Que o nosso coração seja um coração de Cristo. Assim, não correremos o risco de nos enganarmos em toda e qualquer situação. Amém? Deixa eu ver. Vamos lá de novo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas que Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para vocês, para que possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Aqui é Paulo orientando aos coríntios que, por mais que sejamos tentados a diversas situações, e uma delas aqui nós estamos falando da idolatria, o Senhor já nos enviou o escape, já nos enviou o alívio. Não seremos tentados além daquilo que que podemos suportar, mas que mais uma vez o nosso coração seja o coração de Cristo, em Cristo. Peça ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração, Senhor que me conhece, mostre em mim, Senhor, se há algum altar
de idolatria, que eu esteja idolatrando, Senhor, de repente meu trabalho, meu carro, meu patrimônio, uma relação, desejos carnais, que o Senhor mostre a mim o que eu devo quebrar nesse dia de hoje como altar de adoração, porque o único altar pertence ao Senhor. Assim como foi o sacrifício de Elias lá no monte com os profetas, quando ele foi fazer o sacrifício, ele limpou o altar, ele tirou todas as cinzas, tirou tudo que não pertencia ao Senhor. O altar do Senhor tem que estar sempre limpo, que nós limpamos o nosso altar, que é o nosso coração, que o Senhor nos mostre todas as cinzas que precisam ser retiradas, para que assim o fogo santo do Senhor possa consumir o nosso holocausto, a nossa adoração, que o Senhor possa nos encher da presença do Espírito Santo, da unção e do poder, que só vem através de um altar limpo, um altar que está consagrado única e exclusivamente ao Senhor. O Senhor não divide. Satanás divide. Satanás até aceita dividir você com Deus, mas o Senhor não. Ele não divide. Ele é único e ele é exclusivo. Amém? Fica com Jesus. Medita nessa palavra. Peça para que o Senhor sonde o seu coração, que te mostre o que está causando idolatria no seu coração. Peça ao Senhor que o Senhor quebre os altares que você possa ter erguido para qualquer tipo de Deus, seja ele o dinheiro, seja ele o sexo, seja ele a amizade, seja ele relacionamentos, seja qual tipo que for, seu trabalho, seus amigos da escola, da faculdade, seja o que for, até mesmo o seu pastor, o seu líder. Pessoas idolatram pessoas sem nem perceber o que estão fazendo, ou até mesmo consciente. Então peça ao Senhor que o Senhor mostre claramente onde você está levando a sua adoração, que esteja entristecendo o coração do Senhor. Ele vai te mostrar. Peça, ore, peça para que o Senhor quebre esses altares. Algum deles vai doer. Algum deles te custará algumas lágrimas, algumas decepções, mas é necessário que o altar do Senhor esteja limpo e exclusivamente seja dele. Amém? Fica com Jesus. Guarda essa palavra no seu coração, medite nela, em nome de Jesus. E compartilhe nosso vídeo, mande ele para alguém que precisa conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Deixe seu comentário e deixe seu like. Muito obrigada, fica com Jesus.